Alexandre aqui de volta conosco. Bom, professor, eu pergunto para o senhor em relação a essa nova fase da guerra. Essa nova fase da guerra nos mostra o quê? De que forma que Israel pode ampliar essa escalada contra o grupo Hamas? Então, nós temos uma situação sempre específica na guerra, né? Ou seja, existe um elemento de surpresa que é necessário, né? O adversário ele não pode saber o que está acontecendo, nem o que você vai fazer para não ter uma retaliação. Quando você tem aquela primeira onda ali de bombardeios, o que acontece? Israel diz que vai fazer o ataque, né? Ele avisa, só que avisando que fazer o ataque, ele perde o elemento de surpresa. Então, nessa fase agora, a minha análise é que Israel tenta retomar aquilo que nós chamamos ali daquela neblina da guerra, ou seja, de eu não saber o que está acontecendo, né? Ele fez essas incursões noturnas, o ataque hoje, inclusive, é um ataque agora lá em Israel, é durante a noite, então ele fez algumas incursões, tudo indica que a inteligência a respeito do norte de Gaza não era completa, então parte daquelas incursões noturnas eram para recolher inteligência no terreno, ou seja, para saber como que o terreno estava, digamos ali, ocupado pelo Hamas, e agora ele avança, só que esse avanço, ele é limitado porque ele só pega uma porção do território. Tá? Eu tenho, na minha visão, apesar da guerra essa incursão terrestre ser longa, como disse o primeiro-ministro israelense, ela vai se intensificar nos próximos 2 dias, né? Porque agora tudo indica que as tropas israelenses não vão se retirar do território. Então, essa segunda fase é uma fase de ocupação militar, mas quando ele indica que a guerra vai ser longa, é porque a ocupação provavelmente vai ser de todo o território, de toda a faixa de Gaza. E eu vaticino aqui que essa ocupação militar, que vai contra boa parte dos parceiros, já causa uma comoção nos países árabes, ela não vai ter um retrocesso, ou seja, tudo indica que ela vai evoluir para uma reocupação civil, né? Ou seja, voltar para aquela situação pré-desengajamento de 2005. Em 2005, Israel saiu unilateralmente de Gaza, destruiu todos os assentamentos israelenses e removeu a população israelense de lá, né? Então nós temos ali quase 20 anos dessa política, e essa política acabou por fortalecer o Hamas, tornar Israel mais insegura, enquanto que a Cisjordânia, que manteve uma política de ocupação, né, com assentamentos e com presença civil e militar israelense, acabou um pouco mais pacificada. Então nós estamos vendo o primeiro-ministro israelense preparando a população e avisando a comunidade internacional que o caminho é esse, ou seja, faixa de Gaza vai ser reocupada. E, professor, que tipo de reação que esta ação de Israel pode gerar? A gente viu declarações do presidente da Turquia hoje fazendo críticas e atacando Israel, enfim. De que forma outros atores daquela própria região podem entrar nesse conflito, ou isso vai ficar mais uma guerra de retóricas, vamos dizer assim? Olha, existe um canal de entrada que seria ali o Levante, que é aquela região oriental do Mediterrâneo, ou seja, ali poderia ser um caminho de confluência, e também aquela região ali que dá acesso à Península de Sinai, que é uma região do Egito, e que você pode acessar via ali o Mar Vermelho, né? Então, Irã e outros aliados poderiam deslocar armamentos por ali, buscar fazer com que esses armamentos ou drones fizessem ali uma incursão nesse território de Gaza. Por outro lado, né, você poderia também ter uma entrada mais facilitada de combatentes da Síria, de armamentos, de ajuda, vindo pelo norte ou vindo pelo mar. Então, o confronto poderia se expandir, mas o que eu vejo, os únicos estados que podem servir como digamos, um proxy, né, que é a ideia de que vão representar esse conflito, é o Líbano, né, e a Síria, que é o que já está ocorrendo na fronteira norte de Israel. A Jordânia, que faz a fronteira leste, provavelmente não vai se envolver no conflito como se envolveu no passado do ponto de vista militar. O Egito
também parece que tem grandes ressalvas de se envolver no conflito do ponto de vista militar. E a Arábia Saudita, que é um aliado dos Estados Unidos muito forte, ainda que já tenha se posicionado criticamente hoje com relação ao adensamento dessa ocupação, dessa invasão terrestre, ela também não vai entrar num combate. Né? Israel ela tem uma capacidade, o país tem uma capacidade de retaliação muito forte, então ela tem uma capacidade antiaérea, e fora isso, nós temos ali agora, né, um porta-aviões com grande capacidade militar americano estacionado ali no Levante, um outro sendo deslocado, tudo indica, para a região ali do Golfo, né, para conter o Irã. Então esses países estão em xeque porque, por hora, os Estados Unidos têm apoiado essa forma de reação de Israel. Enquanto os Estados Unidos apoiarem, Israel vai continuar essa ocupação, e eu acredito que vai intensificar realmente essa ocupação a ponto mesmo de conseguir a neutralização completa do Hamas. O professor, essa semana, já que estamos falando sobre a diplomacia, a gente viu reuniões no Conselho de Segurança da ONU. Ontem, inclusive, houve uma aprovação na Assembleia da ONU em relação à guerra, às questões humanitárias. E eu pergunto para o senhor, a gente fica muito discutindo, a ONU vetou as resoluções, a Rússia vetou, o Brasil vetou, mas se houvesse uma aprovação efetiva, como que a ONU iria agir na linha de frente com a autorização dos países? Porque a ONU, obviamente, está enfraquecida nesse processo, não é, professor? Sim, o braço militar da ONU são sempre as grandes potências. A ONU ela só consegue impor a sua vontade se as grandes potências estão coordenadas na ação. Quem indica essa coordenação das grandes potências é o Conselho de Segurança. Então, várias resoluções do Conselho não se tornaram ali efetivas, não foram aprovadas por vetos de ambas as partes, de uma hora a Rússia, de outra hora os Estados Unidos. O que nós tivemos agora é uma resolução da Assembleia Geral da ONU. Essa resolução ela não é vinculante, ela não obriga as partes a seguirem, porque a própria Assembleia não tem essa capacidade de impor aos Estados Unidos, de impor à Rússia, de impor a China, de impor à França, de impor à Grã-Bretanha, ou qualquer um dessas grandes potências, alguma forma de ação ou de sanção a Israel. Então, dessa maneira, ela é inefetiva. Agora, se você tem as grandes potências reunidas e em acordo, a forma de pressão a Israel seria muito maior, mas isso não indica que Israel não continuaria com uma política unilateral. Por quê? Ainda que os Estados Unidos discordassem do que Israel está a fazer, os Estados Unidos nunca permitiriam a destruição de Israel, porque Israel, do ponto de vista geopolítico, é o principal interesse americano na região, né? Ou seja, é uma área ali de influência. Você também tem uma comunidade, uma diáspora, né, judaica nos Estados Unidos gigantesca, com grande capacidade política e de pressão. Então, mesmo que os Estados Unidos discordem de algumas políticas de Israel e a forma de resposta, ele fica também de mãos amarradas, porque se ele abandona Israel agora, Taiwan deixa de confiar. Se ele abandona Israel, você vai ter também a Austrália preocupada com a aliança, vai ter Nova Zelândia preocupada com a capacidade dos Estados Unidos, você vai ter Ucrânia, você vai ter Alemanha, Coreia do Sul, vários desses países que dependem da proteção americana, pondo em dúvida isso, porque todos sabem que, de todos os interesses geopolíticos dos Estados Unidos, Israel é o maior interesse, porque ele funciona como um contrapeso, né, naquela região, que é uma região, do ponto de vista internacional, fundamental em razão do petróleo e por ser ligação ali dos 3 continentes. O professor, em relação ao Brasil, o Brasil vem propondo resoluções no Conselho de Segurança da ONU, lembrando que a presidência rotativa do Brasil termina nos próximos dias, está praticamente terminada, e eu pergunto, qual pode ser uma nova proposta do Brasil para ajuda humanitária na região da faixa de Gaza? A gente vem acompanhando a situação também difícil dos brasileiros que estão lá, que até agora a diplomacia brasileira, claro, tentou a todo custo retirá-los, inclusive com um avião, aguardando na região do Egito, mas enfim, os brasileiros não conseguiram sair. O que o Brasil pode fazer para tentar ampliar essa questão humanitária, propondo questões na ONU?
Olha, o Brasil ele está numa situação difícil porque nessa resolução que foi votada na Assembleia Geral, o Brasil não se absteve, o Brasil foi lá e votou a favor da resolução, uma resolução que foi também votada a favor por Rússia, por China, mas também por França. Né? Então o Brasil acaba se alinhando e ele tem dificuldade de fazer o diálogo ali com os Estados Unidos. Hoje, todo o caminho de negociação diplomática com Israel passa pela sensibilização dos Estados Unidos. Ou seja, nesse conflito, a diplomacia brasileira teria que se coordenar com a diplomacia americana para fazer com que a passagem ali, né, de Rafah, que é a passagem sul ali da faixa de Gaza com o Egito, fosse aberta e permitisse ali esse escoamento. Mas enquanto o Brasil tiver essa posição dúbia, seja durante essa presidência curta, seja de posterior, o Brasil vai ficar sempre em xeque, porque ele não consegue ali perceber que em algumas disputas existe uma voz que acaba tendo protagonismo. E no conflito do Oriente Médio, a voz que tem protagonismo é a americana. Então, você não pode tentar sonhar que você vai ter um multilateralismo numa região que é um hotspot, é uma situação ali muito conflituosa. Então, o Brasil ele acabou errando em várias das estratégias, seja enquanto presidente do Conselho de Segurança, seja ali na Assembleia Geral. Ele perde a capacidade de mediação e, ao mesmo tempo, perde força ali como canal diplomático, ou seja, ele tem mais dificuldades de fazer com que os interesses dos brasileiros prevaleçam. Então, eu acho que é um jogo jogado, o Brasil se desgastou durante todo esse conflito, e agora, né, os brasileiros que precisam sair ali vão ter um pouco mais de dificuldade e o Brasil perdeu um pouco nesse xadrez diplomático. O professor, há uma tensão entre Israel e o Hezbollah na fronteira do Líbano, mas além do Líbano, em relação à Síria e ao Irã, são 3 países que podem fazer frente a esse conflito, podem entrar nesse conflito de uma certa maneira mais ampla, ou o senhor não acredita nisso? Eu acho que tanto o Irã quanto a Síria tem um pouco mais de capacidade militar. A Síria porque ela tem sido apoiada pela Rússia, então ela tem uma capacidade ali de influência maior e sempre teve na região, comparada com a do Líbano, que é um país bastante arrasado do ponto de vista econômico. Mas o Irã não faz fronteira territorial com Israel. Então, para ele conseguir interferir no conflito, ele teria que violar o espaço aéreo da Jordânia ou conseguir autorização. Conseguindo autorização, a Jordânia estaria se envolvendo diretamente no conflito. Ou tentar passar pelo Iraque, que é uma outra região densa, complicada e que também tem uma certa soberania. Agora, com relação à Síria, ela faz uma fronteira e ela pode sim ser usada ali como uma cabeça de ponte, tentar ser usada como um espaço ali de ataque em Israel, que é o que tem acontecido, mesma coisa com o sul do Líbano, né? Ou seja, são regiões que acabam tendo, especialmente o Líbano, muitos refugiados palestinos, desde lá dos anos 50, 60, 70, você tem uma grande população árabe de origem palestina, muitos estão radicalizados, né? Ou seja, apoiam o Hamas, seja pelo Hezbollah ou outros grupos, como a Jihad Palestina. Então, sim, quando a gente pensa em Líbano e Síria, eles já estão envolvidos no conflito porque o Estado sírio, ele está em guerra, mas não tem controle completo do território. E o Estado libanês, ele também não tem. Então, os grupos conseguem usar de modo bastante livre aquele território como plataforma de ataque. Agora, o Irã, caso ele se envolva, né, provavelmente vai haver uma retaliação forte de Israel, nem vai ser dos Estados Unidos. Israel mesmo já tem capacidade de retaliar. E aí o conflito teria uma escala tremenda e, obviamente, seria uma proxy war, né, uma guerra ali por procuração entre Rússia e Estados Unidos, novamente, como aconteceu na Síria. A Síria é uma guerra entre Rússia e Estados Unidos. Se tivesse uma guerra Israel e Irã, o Irã provavelmente assistiria no seu território uma guerra semelhante, sem ter o apoio da Arábia Saudita. A Arábia Saudita não entraria nessa guerra a favor do Irã, né, que do ponto de vista geopolítico é um adversário dela. Professor, o premier de Israel afirmou que a guerra vai ser longa e nessa semana veio a informação de que o Hamas teria demorado 2 anos ou estaria preparando
esse ataque, o ataque do dia 7, por 2 anos, ou seja, houve toda a evolução da estrutura militar desse grupo e isso pode fazer com que a guerra se estenda ainda mais, ou seja, a resistência do Hamas pode ser ainda maior do que se imagina e o próprio governo israelense admitiu que não esperava a forma como esse grupo, que é um grupo terrorista, acabasse se expandindo e tendo novas infraestruturas, não é, professor? Sim, em 2021 houve já uma grande ataque lá, que não foi via terrestre, mas via ar, com foguetes. Então o Hamas já tinha feito um ataque bastante surpreendente em 21, mas de maneira, digamos, tradicional, aquilo que se espera, com foguetes e alguns sequestros. Agora, 2 anos depois, né, ele consegue fazer um ataque mais sofisticado. Logo ali no começo do conflito, né, eu estive aí nos estúdios da Jovem Pan. Sim. E me perguntaram sobre o Irã e eu comentava que o Irã provavelmente forneceu treinamento, armamento, ou seja, o Irã podia interferir no conflito de modo muito indireto, sem que se percebesse. E aí hoje, né, nos últimos 3, 4 dias, várias dessas inteligências, inclusive a israelense, identificaram ali que houve sim um treinamento intensivo por parte do Irã. Então, esse diferencial nos últimos 2 anos indica o que para Israel? Que caso ele não resolva esse problema de imediato, o próximo ataque pode ser ainda mais letal. Ou seja, a diferença do ataque de 21, que foi com foguetes, mas foguetes que conseguiam atingir distâncias maiores, já foi preocupante. Agora os foguetes atingem distâncias ainda maiores, eles estiveram ali parapentes, conseguiram cruzar a fronteira, os túneis continuam existindo, depois de Israel ter pensado que tinha destruído boa parte da infra de túneis. Você teve também incursões pelo mar, continuamos a ter incursões pelo mar, então eles sabem que o que está sendo gestado na faixa de Gaza é uma bomba, né, que pode realmente colocar o Estado de Israel em xeque, porque as pessoas só pensam do ponto de vista do conflito entre Hamas e o Estado de Israel. Mas se a população israelense perder de fato a confiança no Estado de Israel, o Estado vai erodir. Ou seja, muitos dos israelenses que estão lá, que continuam indo para lá, né, e investem lá, podem abandonar essa ideia. E essa derrota, do ponto de vista do moral ali da população, pode evoluir para um conflito dentro de Israel, entre as principais facções políticas. E é tudo o que eles não querem. Tanto é que nós temos hoje em Israel um governo de união nacional, né, um governo de emergência com todos os partidos, sob o comando. Nós já não estamos mais num governo Netanyahu. Hoje Israel está sob um governo de emergência. Então, realmente, a tentativa de neutralizar é porque eles estão muito preocupados que um próximo ataque vai ter uma dimensão diferente. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que eles consigam uma bomba suja e disparem essa bomba suja em Israel, né, uma bomba ali de restos com lixo radioativo. Eles podem conseguir um pequeno artefato nuclear tático que não tem uma capacidade de destruir uma cidade, mas já vai causar ali, abaixo de 1 quiloton, uma destruição talvez de uma área considerável. Então, a preocupação deles é que agora o Hamas mostrou que está disposto a tudo e começa a ter capacidade de invadir o território israelense. Se pensava que o território israelense era inexpugnável, né? Isso tudo caiu por terra, os muros não seguraram, as fronteiras não seguraram, o sistema de inteligência não segurou, e a resposta do exército de Israel demorou 48 horas para tomar o controle do sul de Israel novamente, da mão do Hamas. Para eles é uma eternidade, né? Então, hoje eles realmente estão ali numa batalha crucial do ponto de vista interno e do ponto de vista do Estado de Israel. Professor Alexandre Pires, de Relações Internacionais, como sempre, professor, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui, um grande abraço, a gente volta a se falar. Até a próxima. Muito obrigado, até.